Muito bem, meus queridos irmãos, estamos começando mais uma jornada da madrugada com Deus. Quero saudar a todos vocês com a paz e a graça do nosso bondoso Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, aliás, presencial não, né? Presencial vai ser em janeiro, mais um encontro online da madrugada com Deus. É uma alegria, sempre uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês, essas madrugadas, 5 anos, Judaci. 5 anos nessa temporada, quinta temporada da Madrugada com Deus, juntos nessa pegada com o mesmo propósito, clamando ao Senhor pelo batismo diário do Espírito Santo, a promessa da chuva serôdia. Que essa promessa se cumpra diariamente na sua e na minha vida, que o Senhor derrame a chuva serôdia, para que o Evangelho seja pregado o quanto antes e Jesus volte para ele nos levar para a sua casa, porque ele disse que na casa dele tem muitos quartos, né, muitas moradas, está tudo pronto e ainda estamos aqui peregrinando nesse deserto desse mundo. Continue mantendo a fé, muito em breve aquele que vem virá e não tardará. É sempre bom estar aqui com vocês. Eu quero convidar Marlene. Marlene, bom dia, Marlene. Eu quero convidar você para orar conosco nesse momento. Pode abrir seu áudio. Pronto. Você combinou com a irmã Neuza, foi? Todas as duas de Não, touquinha, todas as duas é de o touquinha. frio. Olha Tá aí. muito frio aqui, muito frio. O Rio de Janeiro continua lindo? Continua lindo e perigoso. É. Todo canto agora está perigoso, infelizmente, viu? É uma alegria ter você, Marlene, conosco. Espero contar com você também durante esse mês de julho. Nós estaremos aqui celebrando a quinta temporada da Madrugada com Deus e todas as madrugadas de segunda, quarta e sexta teremos a presença de um orador da Madrugada com Deus. Pastor Emerson, Pastor Abraão, Pastor Edmilson, Pastor Fran, Pastor eh, Pastor Anderson, que foi o primeiro. Enfim, teremos vários oradores conosco aqui ministrando a palavra durante esse período, tá bom? Será uma alegria ter você aqui conosco nessas madrugadas, celebrando juntos a quinta temporada da Madrugada com Deus. Mas antes, eu quero convidar você que nos apresente a Deus em oração nesse momento. Pode ser? Pode ser sim. Que o Santo Espírito me inspire. Podemos orar? Fique à vontade. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, Criador do céu, da terra e das fontes das águas. Nesse momento, Senhor, em comunhão contigo, com nossos irmãos, estamos aqui para te agradecer. Apesar de tudo que acontece nesse mundo, o Senhor está no controle de tudo. E nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dos clamores do teu povo espalhados sobre a face da terra. Que o Senhor nos dê um dia maravilhoso na tua presença de preparação e que tudo seja feito aqui neste culto, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, dirigido pelo poder do teu Santo Espírito. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador, que vive e reina para todo sempre, Pai querido. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Marlene. Deus continue te abençoando, viu? Dá um cheiro carinhoso nas suas netinhas. Amém. Como diz a irmã Darcy Lalá, né? As Lalás. Obrigada. Vamos louvar Vai esse falar lá. Deus, as duas Lalá, Laura e Larissa. Larissa. Vamos louvar esse Deus, Larissa. a Eu Larissa. chamo de Kézia Larissa. Pronto, Mas é que teve um milagre na vida dela, por isso que eu chamo de Kézia Larissa. Depois eu conto o milagre. ok, ok. Vamos louvar o Senhor, nosso Deus, cantando essa linda canção, que é uma realidade, né? A gente precisa de amor. É o que nós vamos cantar agora juntos com vocês. A gente precisa de amor.
Deus deu pra gente com muito carinho. O amor é uma prova que ninguém no mundo é feliz sozinho. O amor é o remédio, é o fim do tédio, carrasco da solidão. O amor é uma brisa que acalma e destrói qualquer confusão. A gente precisa de amor. A gente precisa de amor. Tem amor, sabe dar o perdão. Tem um bom coração, é amigo. Quem tem amor não machuca, não deseja o mal, nem pro inimigo. Porque o amor não divide, o amor não agride, o amor não castiga. Onde existe o amor, não existe rancor, não existe intriga. A gente precisa de amor. A gente precisa de amor. Porque o amor não divide, o amor não agride, o amor não castiga. Onde existe o amor, não existe rancor, não existe intriga. Não. A gente precisa de amor. 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 A gente precisa de E de fato nós precisamos de amor, não só de palavras, mas de atitudes. O amor está morrendo, né? O próprio Jesus disse que o amor esfriaria de quase todos, quase. Então não deixe que esse amor morra no seu coração. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco, oração, nesse momento. Eu quero convidar aqui meu irmão Rosivaldo. Rosivaldo, bom dia. Abra seu áudio, meu irmão. Bom dia, tá me ouvindo aí? Estamos ouvindo bem. Você Bom está dia, ouvindo? Está ouvindo bem? tá bom, tranquilo, muito bem. Pronto, maravilha. Tá tranquilo por aí, né, Rose? Esses sons acabaram aí, as muvucas das madrugadas? Ou é só final de semana? Agora é só final de semana. Não, mas eles não têm isso não.
Não tem esse negócio de festa aqui, é isso, é aquilo, não. Na hora que eles inventam de fazer, eles fazem e pronto. Pode ser quarta, quinta, sexta. Claro que a probabilidade maior realmente é de quinta para sexta, de sexta para sábado, de sábado para domingo, e às vezes de domingo para segunda. Essa Misericórdia. semana de domingo para segunda, eles acabaram 9 horas da manhã. Começaram 18 horas do domingo e foram acabar na segunda, 9 horas da Misericórdia. manhã. Tem que ter paciência, viu? Tem, é Quero só o convidar. cão apertar a tomada que Quero... eu, con- eu, eu tomei uma postura diferente agora. Antes hoje eu estou orando por ele, pelo dono do estabelecimento. Eu passei a orar por ele. Pronto, Eu é o invertia, segredo. É o segredo, ao né? invés de eu estar falando de Se... certas coisas, eu agora estou orando por ele. Pronto. Esse é o segredo, Rosa, a oração mesmo. Quero convidar aqui o meu irmão Pedro. Irmão Pedro, muito bom dia. Abra seu áudio, irmão Pedro, por gentileza. Vamos ver se o senhor consegue abrir seu áudio aí. Dá um toque aí no microfone. Isso, muito bem, já abriu. Bom dia, irmão Pedro. Bom dia, irmão Mário. É um prazer vê-lo e ouvir. É um prazer tê-lo aqui conosco, meu irmão. Deus abençoe. Ainda está no Amazonas? Estamos às ordens. Opa, ainda Sim, está sim, na estou aqui na casa da minha filha, aqui em Manaus, na Manaus. capital do peixe. Muito bem. Quero convidar Aqui é muito bom. Robson Azevedo. Bom dia, Robson. Abra seu áudio também, amigo. Vamos ver se a sua internet hoje colabora, né? Tá aberto. Ô, Mário, coloca outra pessoa, Mário, que minha internet tá boa, não. Tá oscilando, tô saindo e voltando, viu? Ok, Robson. Valeu. Quero convidar, então, aqui para estar conosco a minha irmã Eliane Ninha. Bom dia, Ninha. Abra seu áudio, Ninha. Você consegue falar hoje? Ei, Ninha, tá me ouvindo? Se estiver ouvindo, abra seu áudio aí. Bom dia, Ninha. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Bom dia. Você tá bem? Bem, graças a Deus. Rodrigues também, né? Então, um abraço no Rodrigues, que desapareceu, sumiu. Estou sentindo saudade de Rodrigues aqui, viu? Mas muito bem, vocês estão sendo convidados a orar nesse momento. Rose, apresente ao nosso Deus o clamor pelo batismo do Espírito Santo, promessa da chuva ser hoje, viu, Rose? Interceda pelo batismo do Espírito Santo. Irmão Pedro, intercede pelos pedidos do varal. E Ninha, interceda, Ninha, pelos casamentos que estão em crises, tá bom? Tem muitos casamentos aí vivendo dramas terríveis. Interceda por esses casamentos, tá bom? Começando com Rosivaldo, depois irmão Pedro. Irmão Pedro, tá ótimo aí, irmão Pedro. Pronto. Tá muito bom, irmão Pedro. Tá ótimo aí. Rose, você começa a oração pelo batismo do Espírito Santo, irmão Pedro pelo Espírito Varal e Ninha pelos casamentos em crise. Fique à vontade. Bondoso Deus, nosso Salvador, nosso Criador, mais uma vez nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas, te agradecemos por esse momento de estarmos todos reunidos aqui para te buscarmos, para te adorarmos, para exaltar o teu santo nome. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, quero pedir também que o Senhor, por favor, perdoe nossas fraquezas, nossos defeitos e que nos ajude a cada dia para que possamos ter uma vida de comunhão contigo. Que a cada dia, a cada minuto, possamos ter o perdão dos nossos pecados e a cada dia que possamos te buscar em espírito e em verdade.
Da mesma forma, Senhor Deus, queremos te rogar que o Senhor nos lave com o teu sangue e que dê o derramamento do Espírito Santo sobre nossas vidas. Sabemos a nossa qualidade, quem somos, que somos pobres, cegos de luz, e queremos te pedir que o Senhor nos lave, nos purifique e dê o derramamento do Espírito Santo sobre a vida de todo aquele que te busca e te almeja. E, ao final de tudo, possamos estar preparados para te receber nas nuvens do céu, para irmos morar contigo nas mansões celestiais que o Senhor está preparando ou já preparou para cada um de nós. Nos ajuda, nos purifica, nos guarda e que o Espírito Santo permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuamos, nosso Deus, na tua augusta e divina presença, a nos colocar como uma família da madrugada que te busca para honrar o teu nome e receber as bênçãos prometidas na tua santa palavra. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, compartilhando da amizade, do relacionamento cristão e depositando, Senhor, no teu altar os muitos pedidos do varal simbólico. Há muitos enfermos, muitas famílias destroçadas, filhos rebeldes, lares sendo desafiados a permanecerem, ó nosso Deus e Pai. Atende a cada pedido, segundo a tua graça, a tua misericórdia, para que dê alegria ao teu povo. Dê-nos a convicção que temos um Deus maravilhoso que nos ouve, que nos atende, em quem confiamos. Ó Deus, dá-nos aquilo que precisamos para crescer na graça, para honrar o teu nome e para cumprir a sagrada missão de amar, servir e salvar. Abençoa, Deus, a toda esta família da madrugada, para que teu nome esteja honrado, que nós sejamos a luz que o Senhor espera de cada um de nós. Mais uma vez, Pai, atende a cada pedido do varal. Tomamos em tuas mãos, rogamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Santo Deus maravilhoso, eterno Pai, obrigado, Senhor, por todos os planos, Senhor, despertando cada um de nós a cada madrugada, Pai. Por isso, somos gratos a Ti, Pai, por tudo e por todos, Pai. Abençoe, Senhor, nesse momento, Senhor, foi feito pedido aqui pelo Romário, pelos casais, pelos casamentos, Pai. Nós sabemos, Senhor, que precisamos estar renovando a cada dia o nosso espiritual, a nossa comunhão com Deus. E assim, Senhor, transmitir isso para nossas famílias, para o nosso casamento. Sabemos que precisamos da Tua proteção, Pai. Por isso, Senhor, vem nos abençoar, vem nos dar força espiritual, Senhor, nesse momento, para estar, Senhor, buscando a cada dia a Ti. Nos abençoe nossa família, nosso lar, Senhor, de paz, dando cada dia, Pai, mais comunhão contigo, Pai. Por isso, Senhor, nesse momento precisamos estar mais espiritualmente, Senhor, falando, né? Porque sem nos renovar, dando a renovação, aquela renovação que a gente teve no seu altar, Pai. Cuidar da sua família, do seu lar, do seu cônjuge, Pai. Por isso, Senhor, vem nos fortalecer, nos abençoar, nos guiando. É isso que eu te peço, Pai, nesse momento, para cada pessoa que esteja com seu problema, Senhor, espiritual, na tua família, no teu lar, no teu casamento, Senhor. Vem abençoar, Pai. Vem dar força para poder estar lutando, Senhor, uns pelos outros, Pai. Nós sabemos que o inimigo quer destruir a tua família. E vem pelo lar, pelo casamento, Pai. Por isso, Senhor, abençoa, Pai. Abençoa cada um que tiver aqui com problemas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Aninha. Obrigado, Rose. Obrigado, irmão Pedro. Deus continue abençoando a vida de vocês ricamente. Vamos entrar em sala simultânea. Você terá a partir de agora 10 minutos para, junto com alguém, apresentar também a sua petição. Vamos lá. Muito bem.
Retornamos, estamos juntos outra vez, estamos fazendo reavivados. E só para lembrar, queridos, que a partir de segunda-feira nós começaremos o nosso mês de celebração, onde estaremos comemorando a quinta temporada da Madrugada com Deus. Teremos a presença de pastores, oradores que já estiveram conosco aqui no início da nossa caminhada. O pastor Anderson foi o primeiro orador da Madrugada com Deus, quando ainda era meia-noite, 0 hora. Ele vai estar conosco, pastor Fran, pastor Emerson, pastor Abraão, pastor Edmilson, pastor Jefferson estarão conosco aqui durante todo esse mês de julho, sempre às segunda, quarta e sexta-feira, tá bom? Convide amigos, convide pessoas que já estiveram aqui. Eu vou estar colocando no grupo o link o card, né, para convidá-los. Mas você pode enviar para os amigos também para participarem conosco dessa jornada da madrugada com Deus. Muito bem, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. Eu vi aqui o pastor Robson, mas eu acho que teve algum problema com a internet, ele não está aqui. Quero convidá-los para que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 29. Nós estamos no capítulo 29 do livro de Êxodo. Pode abrir sua Bíblia aí? Isso. Pastor Robson está aqui conosco. Bom dia, pastor Robson. É uma alegria tê-lo aqui conosco mais uma vez, meu irmão. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Graça e paz. Amém. Graça e paz, nome de Deus. Pastor Robson, esse capítulo aqui, eu estava olhando, e ele é o começo do ministério sacerdotal, né? Consagração, Exato. a primeira cerimônia de apresentação de um sumo sacerdote. Sacerdote, né? Arão. É um sacerdote e sumo sacerdote, né? As duas coisas, porque Arão foi o sumo sacerdote e os filhos de Arão, os sacerdotes. Exatamente. E o que é que esse capítulo nos ensina a ser tão especial, pastor Robson? Porque, querido ou não, ele aponta para Cristo também, né? Também porque, na verdade, você tem aqui a cerimônia de unção, né? Primeira parte do capítulo 29 é mencionando aqui os sacrifícios que eram feitos, né? E a cerimônia da unção dos sacerdotes, né? Os sacerdotes que foram separados por Deus para oficiarem no santuário, né? As responsabilidades sagradas. E aqui você vê, nós falamos muito aqui durante essa semana, estudamos cada capítulo que estudamos, né? Sobre os detalhes, né? Como Deus, ele se preocupa com detalhes e ele deu a orientação de cada detalhe, né? E aí você tem aqui, especialmente nesse capítulo 29, né? Você tem aí os detalhes não só do sacrifício, que animais eram usados, quais eram os elementos que faziam parte, né, desse sacrifício. Depois você tem a descrição da cerimônia em si, como é que Moisés deveria fazer, né? A cerimônia em si, como é que seria feito, que animal morreria primeiro, o que é que viria depois, né? A cerimônia do sangue, né, que seria colocado ali. Então você tem cada detalhe aqui e você tem todo o processo de purificação. Então todo esse ritual era um ritual simbólico de purificação do sacerdote e do sumo sacerdote. E eles então eram separados por Deus para um ofício sagrado. E o que é interessante aqui também, você tem uma parte logo aqui a partir do verso 21, né? Você tem aí o sacerdote não só sendo... primeiro ele é separado. Aqui cabe uma outra observação, Mário, que eu gostaria de falar, né? De que esse ofício, né, que o Senhor deu a Arão em virtude do seu trabalho, né, na libertação do povo de Israel ali, a consagração de Arão e da descendência de Arão para serem os sacerdotes, isso fala da escolha de Deus, aí nós temos a soberania de Deus.
e é bom lembrar disso, né? Foi Deus que escolheu Arão, não foi Arão que se ofereceu, se promoveu ao cargo, à função, né? Mas foi uma escolha, um chamado de Deus, e isso aqui é interessante a gente mencionar, né? Que Deus chama quem Ele quer, e Ele capacita aquele que chama para realizar a sua obra, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade na igreja, quando a gente vê pessoas que estão ocupando funções, né, na igreja, às vezes com atitudes que talvez a gente não concorde, como aconteceu com Arão e aconteceu com os filhos de Arão, né? E a gente acha que a pessoa não é digna, e ninguém é digno mesmo, não, de ocupar essas funções. A gente não ocupa a função por dignidade, mas por misericórdia, né? Deus se compadece e Ele escolhe quem Ele quer para fazer o trabalho, né? E Ele escolheu Arão e a sua família, e Ele deu à descendência de Arão a responsabilidade do sacerdócio. Então, o chamado para a missão, para a responsabilidade, para ocupar uma função na igreja, é uma atribuição de Deus. É o Senhor quem chama, né? E às vezes a gente olha assim para as pessoas, devido a algumas atitudes, e diz assim, como é que Deus chamou um homem desse para ser pastor, para ser um presidente, para ser um sacerdote? Claro que o sacerdócio do Antigo Testamento é diferente do sacerdócio hoje. Hoje nós vivemos no período do sacerdócio de todos os crentes. E tem gente que compara o pastor ao sacerdote, tem alguma semelhança, tem. O líder de igreja, ele é semelhante ao sacerdote, sim, tem atribuições que são semelhantes, mas não é igual. Não é a mesma coisa. Não vivemos mais no tempo dos cerimoniais do Antigo Testamento. O sacerdote já não tem mais o mesmo papel que ele tinha, não é? No Velho Testamento. Ele não tem o mesmo papel. Não existe mais essa intercessão que existia do ponto de vista do ritual, né? Que o sumo sacerdote era o intercessor, realmente as pessoas, para alcançarem o perdão, elas iam a Deus, mas através do sacerdote tinham que ir ao templo, né, ao santuário, levar o sacrifício, levar a oferta, e o sacerdote intercedia por elas, oferecendo essa... Hoje não existe mais isso, né? Nós não dependemos mais de um sacerdote humano para chegarmos a Deus, mas todos podemos comparecer à presença do Senhor pelo nosso sumo sacerdote, através do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então nós não precisamos mais de um ser humano para interceder por nós diante do Senhor, como acontecia no passado, né? As pessoas, elas precisavam que o sacerdote oficiasse a cerimônia, porque foi Deus que instituiu assim, naquela época, né? Para mostrar a necessidade de um intercessor, né? Diante de Deus. E esse intercessor humano, o sumo sacerdote ali, que no caso era Arão, e depois dele foi Eleazar, e depois os seus filhos, e assim foi sucessivamente acontecendo, eles eram símbolo de Cristo, eram tipos de Cristo, né? Mas após o sacrifício de Jesus, tornou-se desnecessário essa função, porque Jesus se tornou homem, e aí ele se tornou nosso representante, e nós não precisamos mais de um outro ser humano para nos representar diante de Deus, porque nós temos Cristo, que não é só humano, mas é também divino, né? E, na verdade, Jesus é aquele para o qual apontavam, todos os sacerdotes apontavam para Cristo, para a função de Cristo. E o único sacerdote perfeito foi Jesus, é Jesus. Né? Nenhum outro sacerdote que assumiu essa função durante ao longo desse período todo, até que Jesus viesse, né? Nenhum deles era perfeito. Todos eles tinham dificuldades, alguns foram até rejeitados, né? Alguns foram fulminados, porque eram seres humanos pecadores. E às vezes a gente quer exigir aqui dos nossos líderes uma perfeição que nós não temos, que nenhum ser humano tem, nem jamais terá, só quando na restauração de todas as coisas, porque aí todos seremos perfeitos. Né? E a gente fica exigindo, às vezes, a perfeição de um líder da igreja, né? Exigindo certas coisas que Deus nunca exigiu essa perfeição. Claro que Deus quer que todos sejamos perfeitos, mas Deus nunca nos escolheu porque fôssemos perfeitos, né? Mas a despeito de nossa imperfeição, Deus nos chama para atuar, às vezes, como líderes da sua igreja, né? E Arão não foi perfeito, vocês se lembram, ele pecou, ele fez besteira, mesmo depois da experiência do deserto, lá quando ele mandou o povo trazer o ouro para fazer o carneiro, teve um momento lá que ele, junto com Miriam, se rebelaram contra Moisés, falaram contra Moisés, Miriam ficou leprosa e tudo, né? E Deus mandou que eles pedissem a Moisés para interceder. Por quê? Porque eles eram imperfeitos, eram seres humanos, né? Então Deus, ele vê isso. É claro,
quando o homem se torna indigno de ocupar a função, o próprio Deus cuida de tirá-lo dali. Não cabe a nós fazê-lo, não é? Nos levantarmos contra o líder, contra aquele que o Senhor chamou, né? Mas isso mostra claramente a soberania de Deus. É Deus quem chama, Deus consagra. E aqui você tem a cerimônia de purificação. E Deus purifica. Deus purificou Arão e purificou seus filhos, inclusive Nadab e Abiú, que logo depois foram fulminados no templo. Sei lá, não está lembrado disso aí, né? Nadab e Abiú fizeram parte da cerimônia. Eles foram consagrados a Deus, foram lavados, né? Receberam o óleo da unção, receberam o sangue purificador que foi aspergido sobre eles. Então você tem aqui todo o processo de purificação, né? E mesmo assim, não é, eles foram colocados na função e Deus já sabia o que ia acontecer. Deus sabia do fogo estranho, Deus sabia que eles iriam se rebelar, que iam agir mal e seriam fulminados, como de fato foram, né? Mas mesmo assim o Senhor deu a oportunidade para que eles pudessem exercer o sacerdócio. Mas eles foram indignos e por eles mesmos eles saíram, eles foram colocados, foram fulminados porque eles desrespeitaram toda a orientação que foi dada. Uma outra coisa interessante nesse capítulo é o fato de que, a partir do verso 21, que eu ia colocando naquela hora, os sacerdotes, eles, além de serem ungidos, de serem lavados, né, tomar banho com água, depois receber a aspersão do sangue, porque o sangue era aspergido sobre eles, não só era colocado, o sangue era colocado nas pontas do altar, a outra parte era derramada na base do altar, né? E uma parte do sangue entrava no santuário para ser aspergida diante da cortina, lá dentro do véu. Mas eles também, como sacerdotes, eles precisavam comer a oferta, não é? Eles comiam a oferta. Eles precisavam receber o pecado do povo, como intercessores do povo, não é? E isso é um simbolismo importante para mostrar que assim também Jesus, embora não tivesse pecado, mas a Bíblia diz que ele se tornou pecado por nós, não é? Ele recebeu nele o nosso pecado. E é por isso que naquele momento lá na cruz, quando Jesus estava pendurado, não é? Ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, ele não conseguia sentir a presença do Pai, não é? Exatamente por causa dos nossos pecados, porque ele recebeu esse pecado nele, não é? Ali Jesus se tornou maldição, por causa do nosso pecado, não do pecado dele, mas do nosso pecado, né? E naquele momento ele não consegue ver isso, né? A presença do Pai que sempre esteve com ele em todos os momentos, ao longo de todo o seu ministério. Mas quando ele está na cruz, ele recebe o pecado do mundo inteiro. Não o pecado de uma pessoa, mas o pecado de todos os homens que já pisaram nesse planeta. Imagine aí. Se eu acho que eu já tenho um pecado demais, agora imagine você receber. O pecado de um ser humano, irmão, já é uma coisa tremenda, né? Já é algo terrível. Quantos pecados nós, como pessoas individuais, nós já cometemos. Agora imagine uma pessoa que recebeu os pecados de todos os homens, tanto os que já estavam vivos naquela época, é bom a gente lembrar, quanto todos aqueles que já haviam morrido, e o pecado de todos aqueles que ainda viriam a existir. Misericórdia, é muita coisa. Vocês estão entendendo? Então, Jesus recebeu o pecado da humanidade inteira, durante todo o tempo de existência do ser humano nesse planeta, desde Adão, o primeiro criado, né, até o último homem que morrer aqui, nesse planeta, e todos aqueles que permanecerem vivos, né, até a volta de Jesus. Os pecados que todos nós cometemos ao longo de todo esse tempo, eles caíram sobre Cristo, né? A Bíblia diz: porque ele levou a iniquidade de nós todos, né? Então ele carregou tudo ali. E essa cerimônia do comer carne, do participar do pecado aqui, né, ela é mostrando exatamente isso que ia acontecer com Jesus, que ele levaria para sempre, ou ele levaria sobre si os pecados de todos os homens. Né? Pastor Robson. Muito interessante essa simbologia, para a gente entender verdade. A malignidade do pecado, e para a gente entender o sacrifício que seria feito, e para a gente entender que por isso é que só Jesus é o Salvador. Não tem outro outro meio, só ele. Ele é o Messias, pastor, não tem para onde correr, é o Messias.
Não O tem outro. pastor, o pastor Alves, quando ele fala, então, fica claro, então, quando Jesus fala que quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, fica claro Entendeu? aqui todo esse cerimonial de consagração. É muito Exato. bonito. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. Ok? Então aí você tem essa consagração aí dos sacerdotes, né, que iriam atuar aí ao longo do tempo, intercedendo, realizando as cerimônias, né? Então tudo isso, mas você passa todo o processo de purificação, né, e depois de consagração, e eles faziam parte desse processo e apontavam para Jesus. E a última parte do capítulo é sobre as ofertas, a oferta contínua, não é? Essa é a chamada, é o tamid, né? Essa palavra que significa contínuo, né? Porque aqui essa oferta era oferecida toda manhã e toda tarde. Então, pela manhã se oferecia um cordeiro, ele era imolado e colocado sobre o altar e o seu corpo era queimado ali no altar, né? E à tarde também, né? Tarde já aproximando do final da tarde, mais um cordeiro era imolado e ficava. O que era imolado pela manhã, a sua carne queimava durante todo o dia ali sobre o altar do holocausto, né? E à tarde, quando já ia terminando de consumir a carne do cordeiro que foi morto pela manhã, se matava um outro cordeiro e colocava sobre o altar novamente para que durante toda a noite aquele sacrifício estivesse queimando sobre o altar. Qual é o interessante nisso aqui? Aqui é para mostrar que não existe nenhum tempo em que Jesus não esteja, que o sacrifício de Jesus não esteja disponível, né, em Glória a nosso favor. Deus. Glória a Então, Deus. a intercessão contínua, não é, do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo por nós, é contínuo, não cessa. Dia e noite, o Senhor continua intercedendo por nós. O seu Glória a sacrifício é Deus. todo suficiente, não é, para suprir a necessidade do ser humano, né, para cobrir os nossos pecados, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Só vai perder o céu quem quiser, viu, pastor Robson? Exatamente. Então, a última parte que eu queria mencionar, a partir do verso 43, onde o Senhor diz que ali, no santuário, não é, ele viria. Né? O Senhor Deus diz assim, eu vos encontrarei para falar contigo, falando a Arão, diz assim, o verso 43, ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Lembrando, irmãos, quem santifica é Deus. A santificação é uma atribuição divina. Não sou eu que sou santificado por minha própria força, não é? Quem separa é Deus, quem santifica é Deus. A palavra de Deus é muito clara. O Senhor, quando ele manda guardar o sábado, ele diz assim, para que saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Não é? Eu sou o Senhor. O que nos torna santos é a presença de Deus. Não é o nosso comportamento. Porque tem gente que acha que santificação é comportamento. Não é. Entendeu? Afeta o comportamento. A santificação afeta. O santo se comporta como santo. Mas não é o comportamento dele que faz dele santo, não. Às vezes tem essa impressão, né? Que se eu obedecer direitinho, eu sou santo quando eu vivo uma vida de obediência perfeita, quando eu faço tudo certinho. Então eu sou santo porque eu faço tudo certo. Não. Ninguém é santo porque faz tudo certo. É o contrário. A pessoa faz tudo certo porque é santo. Certo? O comportamento, as nossas obras, elas são fruto da santificação e não causa da santificação. Ok? O que faz você ser santo é Deus presente na sua vida. O que nos torna santo é se Jesus está no meu coração, se o Espírito Santo vive em mim. Aí eu sou santo. Entendeu? Amém. Não é o meu Glória a comportamento. Deus. Agora, é claro, se Jesus está na sua vida, se o Espírito Santo está em você, você vai viver uma vida de obediência. Não é? Não vai ser perfeita aqui, porque você ainda é pecador. E em determinado momento, mesmo andando com Jesus, nós pecamos. É só olhar para a vida dos discípulos e você vai ver, andavam com Jesus ali, fisicamente presente. Estavam ali juntinho dele, aprendendo com ele e tal. Mesmo assim, de vez em quando, davam suas derrapadas. Não é? E nós não somos diferentes. Nós andamos com Jesus há quanto tempo? Estamos andando com ele, aí uns há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não é? Andando com Jesus. Mas de vez em quando você se afasta dele e faz besteira. Né? Mas o que nos torna santos é a presença de Cristo. É a presença de Cristo. Então, se Jesus está na vida, né, então você lembra disso aqui.
Tá certo? Amém. O Glória a Senhor disse: Deus. pela minha glória, vocês serão santificados pela glória de Deus. Então é a presença de Deus. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. A coisa mais importante aqui, saiba quem é o seu Senhor. Né? Saberão. Por quê? Porque Deus se manifesta na vida das pessoas, santificando as pessoas, consagrando as pessoas. E ele diz: Amém. vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, não tem outro. Né? Precisamos conhecê-lo, precisamos saber quem é o nosso Senhor, quem é o meu Senhor, quem é o seu Senhor. Né? Então que Deus tenha misericórdia de nós, que nós compreendamos essas coisas e que o Senhor esteja presente em nossa vida. Não esqueça, a coisa mais importante está na presença de Deus. Ter Jesus na vida é a coisa mais importante. O resto vai ser apenas resultado. Não é? É fruto dessa presença. Às vezes a gente fica se esforçando para fazer as coisas e tal. Não sou eu que faço, é Ele que faz. A gente tem batido nessa tecla desde que a gente começou a estudar junto na madrugada, junto com a família aí, a gente tem aprendido disso. Da dependência que nós precisamos ter de Deus. Que não somos nós. Não somos nós que fazemos nada. Não somos nós. Não, é Ele. É Ele. É Ele. O que nós precisamos é estar com Ele. Estar com Ele vivendo em nossa vida, com o Espírito Santo, sendo batizados diariamente com este Espírito, né? Para que Jesus realmente viva em cada um de nós. Porque aí Amém. sim, se Jesus viver em nós, a Bíblia diz: assim como Ele é santo, sejais vós também santos. Né? Nós seremos santos pela presença de Cristo em nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E nós vamos encerrar cantando essa linda canção aqui que eu separei. Espero que você goste. Ele é Messias. Lembra dessa canção, Pastor Robson? Sim. Achei ela aqui, nós vamos cantar agora juntos, encerrando. Luiz Cláudio, né? Luiz Cláudio, ele é Messias. Vamos louvar o nosso Deus e retornaremos com a oração final. Amém. Ele é o Messias. Era o seu pai, o carpinteiro José. Ninguém queria crer que o mundo então criou. Curava com suas mãos, seu nome era Jesus. Mas nunca compreenderam para que veio Jesus. Ele é Messias, Ele é Messias, destinado a morrer. Ele é Messias, por pecados Ele morreu, mas da morte ressurgiu. Ele é Rei, Ele é Deus e Senhor. Ele é Messias. Tirado lá da cruz, sepultado ele foi. Sofreu a rejeição, ninguém creu em seu amor. Na morte então a vida, a pedra removeu. Com poder se revestiu, a morte então venceu. Ele é Messias, Ele é Messias, destinado a morrer. Ele é Messias, por pecados Ele morreu, mas da morte ressurgiu. Ele é Rei, Ele é Deus e Senhor. Ele é Messias,
antiga surgiu. Ele é Rei, Ele é Deus e Senhor. Ele é Messias. Ele é Messias. Louvado seja o nome do nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória para todos sempre. Bendito seja o Senhor. Estamos no caminho certo, queridos. Como disse o pastor Robson aqui, santificação está na presença desse Deus maravilhoso. Que você e eu possamos desfrutar da presença maravilhosa do Senhor Jesus. Ele está aí pertinho de você, como está aqui pertinho de mim também. Onde quer que você esteja agora, o Senhor está aí com você, porque Ele é um Deus presente. Que Ele envolva, que você se envolva plenamente com o Senhor Jesus. E conceda a todos nós um dia agradável, um dia de preparação para receber no final do dia o Santo Sábado do Senhor. Pastor Robson, muito obrigado, amigo, mais uma vez. Que a graça do nosso Deus continue permeando a sua vida, meu querido, abençoando em todos os sentidos. Lembre-se, querido, nós estamos orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso, o nosso Messias, o nosso sumo sacerdote, estará ajudando, intercedendo e trabalhando por cada um de nós. Deus abençoe a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Deus repouse sobre todos. Pastorzão, ore conosco, encerrando a nossa jornada de hoje. Oremos então. Soberano e eterno Deus, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o teu nome pelo grande sacrifício que foi feito por nós em Cristo Jesus, nosso Salvador. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor se preocupa com cada um de nós e com cada detalhe da nossa vida. E o Senhor proveu o que precisávamos para sermos resgatados da condição de pecadores para teus filhos e para cidadãos do reino celestial. Por isso nós louvamos e exaltamos o teu nome. Nós queremos mais uma vez nos entregar a ti, colocar-nos em tuas mãos e que possamos andar em tua presença, para que a tua presença nos santifique, nos aperfeiçoe, nos modele e nos prepare para a eternidade. Portanto, Senhor, fica conosco durante esse dia. Mais um dia de desafios, um dia desconhecido para nós, mas que o Senhor já passou por esse caminho, o conhece muito bem e nós queremos ser guiados por ti. Que o teu Espírito Santo conduza todas as nossas ações neste dia, que elas redundem na glorificação do teu nome e na nossa consagração. Fique com cada um dos teus filhinhos que participamos aqui da madrugada, tanto aqueles que estão aqui ainda, como aqueles que já precisaram sair, e todos aqueles que participam deste grupo, que todos possamos ser alvos do teu cuidado e do teu grande amor. Queiras usar-nos, portanto, neste dia, para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Dirige-nos, bem como a toda a nossa família, e que muito em breve, quando Cristo voltar, nós estejamos prontos para ir com Ele, para morarmos para sempre em tua santa e poderosa presença. Fica conosco, portanto, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos vocês, que a paz e a graça do nosso Deus esteja com todos. A gente se encontra amanhã com o pastor Edson Loura na família ID às 5 horas da manhã. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês.